Olá meus amigos, sejam todos bem-vindos ao Dedo de Prosa, eu sou o repórter Álvaro José. Nós vamos começar falando do Campeonato Catarinense da Segunda Divisão, que chegou à sua metade, A metade da primeira fase após 9 rodadas. Nós temos o Camboriú na liderança. Na parte de cima da tabela podemos dizer que não existe nenhuma surpresa até o momento, A equipe do Camboriú vai nadando de braçada. A equipe do Camboriú que fez realmente uma grande preparação, Tem uma grande estrutura, tem investimento. A equipe que realmente se preparou de forma diferenciada, levando muito a sério esse campeonato. E agora já começa aí a colher os frutos a equipe do Camboriú, que tem aí em 9 jogos 8 vitórias e apenas um empate, tem o melhor ataque, tem a melhor defesa do campeonato e tem também o recorde de melhor início da história da Segundona Catarinense, e também tem a maior série invicta da história do clube. Já são aí vários jogos sem tomar gols. Realmente a equipe do Camboriú faz uma grande competição. Na segunda colocação ali o Barra, um pouco mais atrás. O Barra também está invicto na competição. E só que o Barra tem aí já empatou alguns jogos, O Barra também tem uma grande defesa, mas está um pouco atrás, tem 19 pontos, 2 a mais do que o Nação, que é o terceiro colocado. A equipe do Carlos Renault se manteve aí na quarta colocação, um pouco mais distante da parte do pelotão de frente, lembrando que 2 equipes se classificam para a final e essas 2 equipes automaticamente já se garantem na primeira divisão do Campeonato Catarinense do ano que vem. Lá na parte de baixo, o Fluminense chega à 9ª rodada sem nenhuma vitória. A equipe do Fluminense é a lanterna da competição. E na zona de rebaixamento ao lado do Fluminense temos o Atlético Catarinense de São José. Vamos falar agora do catarinense Darlan Romani, o arremessador de peso que ficou na 4ª colocação nas Olimpíadas de Tóquio e despertou a atenção após divulgar aquele vídeo lá treinando em um terreno baldio. O atleta, que é de Concórdia, no meio oeste catarinense, comoveu os fãs nas redes sociais e foi realizada uma vaquinha para levantar fundos para que o catarinense consiga chegar às Olimpíadas de 2024 em Paris. O sucesso da vaquinha foi muito grande e já no domingo bateram a meta, Aliás, chegaram a 40% acima da meta, porque o objetivo era arrecadar R$150 mil e a vaquinha tinha arrecadado já até domingo R$212 mil. Realmente o pessoal, os internautas se engajaram e com isso os fundos, para que o Darlan Romani, o catarinense, chegasse às Olimpíadas de 2024, foi alcançado aí esse objetivo. Vamos falar agora de mais uma péssima rodada para os times catarinenses no cenário nacional. Começando pela Série A, na noite de ontem a Chapecoense foi até Porto Alegre e afundou de vez na lanterna do Campeonato Brasileiro. A equipe do Oeste até saiu na frente, da equipe do Grêmio, mas levou a virada e com isso está aí agora a 15 jogos sem vencer na primeira divisão. Tem ainda, o pior início de um time na história dos pontos corridos da primeira divisão. A Chapecoense está 11 pontos atrás do primeiro time fora da zona de rebaixamento, que é o São Paulo. O São Paulo nesse momento tem 15 pontos, E a Chapecoense tem apenas 4. E o próximo adversário da Chapecoense é o primeiro time dentro da zona do rebaixamento, é o América Mineiro, que tem aí 14 pontos. Ou seja, o primeiro time que abre o Z4, o América Mineiro, que é o próximo adversário da Chapecoense, tem 10 pontos a mais que o time de Santa Catarina e esse jogo acontece na Arena Condá. Em caso de derrota da Chapecoense, a situação do nosso time realmente vai ficar muito complicada, porque daí, se o América Mineiro vencer, ele vai abrir aí 13 pontos em relação à equipe do Oeste. Vamos ficar na torcida para que a Chapecoense possa se recuperar o mais rápido possível. Pela Série B, o Brusque perdeu em casa no sábado para o Cruzeiro, também de virada, pelo placar de 2 a 1, e o Avaí empatou em 0 a 0. Pela Série C,
A outra vitória dos catarinenses, né, foi do Criciúma, que venceu o São José de Porto Alegre na noite de ontem pelo placar de 2-1. E o Joinville, que na Série D fez 3-0 no Rio Branco do Paraná. Essas únicas duas vitórias dos times de Santa Catarina no Campeonato Brasileiro. Na Série C, o Figueira também foi derrotado. E na Série D, o Marcílio Dias ficou no empate em 1-1 com a equipe do Juventus. Para fechar o dedo de prosa de hoje, meus amigos, vamos falar do Brusque Futebol Clube. O Brusque que na quinta-feira joga contra o CRB das Alagoas às 19 horas lá em Maceió. E depois no domingo tem um outro jogo fora de casa contra o Operário do Paraná, jogando às 20 horas e 30 minutos. Esses dois jogos aí do Bruscão fora de casa, para que o Brusque possa aí tentar se recuperar da derrota para o Cruzeiro. Uma semana difícil, uma semana cheia para a equipe do Brusque. Lembrando que o CRB está no G4 e o Operário é um adversário direto do Brusque. Aí estão as duas equipes ali entre os 10 melhores do campeonato. Por hoje era isso, meus amigos. O Dedo de Prosa volta amanhã. Um abraço a todos e até a próxima.